Queridos, vamos meditar na palavra de Deus e eu convido você para meditar conosco uma porção das Sagradas Escrituras que está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 41, diz assim: o copeiro mor, versículo 23, Gênesis 40 e o versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Há coisas que acontecem em nossa vida que parece sair do controle. Parece que o controle que estava em nossas mãos, ou aquilo que a gente tinha um certo domínio, parece haver saído deste controle, deste domínio. Nós vivemos em tempos em que a desesperança, a desilusão tem crescido no coração, né? Tem sido gestado no coração de muita gente, pelas circunstâncias, pelos problemas que se avolumam, por aquilo que achávamos que fosse dar certo, pelo menos do nosso jeito e da nossa maneira, mas que de repente parece que tudo que estava ruim começa a piorar. E às vezes quando a gente diz, olha, não dá para ficar pior, aí a situação piora. Não sei se você viveu ou está vivendo momentos assim, de você achar, de você pensar e dizer, olha, eu acho que não fica pior do que isso. E a situação fica mais crônica, fica mais difícil, e você fica desestabilizado, perdido, sem norte, desorientado. E aquela visão, para quem já assistiu, já viu um pugilista, quando ele leva um golpe muito forte, né, na cabeça, ele fica assim, sem saber onde está. Você já viu uma cena assim? O nocaute geralmente é quando o oponente derruba o outro, não é, com um golpe. E existe nocautes em que o indivíduo ele continua de pé. Só que ele continua de pé sem saber onde está, pela pancada que levou. Ele fica desorientado, é nocauteado de pé. A vida muitas vezes faz isso conosco, nos nocauteia, e embora as pessoas nos vejam de pé, parece que nós estamos ali firmes, mas estamos desorientados. Parece que se perdeu o rumo, não sabe nem quem é direito. Mas, queridos, uma das histórias mais extraordinárias e que um roteirista de cinema talvez tivesse muita dificuldade para conseguir desenhar, traçar uma história como a história de José, que é surpreendente. E mesmo a gente conhecendo, mas quando a gente faz uma releitura, quando a gente vai lá e analisa a história, ela nos surpreende. E a gente vai mergulhando e vendo como, aplicado em nossas vidas, a história de José ela vai se repetindo na existência. Porque há momentos que a gente está numa posição
numa situação confortável, favorável, tem tudo. E de repente, de onde a gente menos espera, se levantam os inimigos, os oponentes. Porque os inimigos de José não surgiram fora, surgiram dentro. Os piores inimigos, geralmente, eles não estão distantes de nós. Os piores inimigos, geralmente, são aqueles que estão por perto, às vezes junto, às vezes lado a lado, se camuflando de amigos, mas que na verdade têm outras intenções. Os inimigos nunca são distantes. O traidor de Jesus não era alguém distante, era alguém que foi escolhido por ele, que foi discipulado por ele, que viu Jesus operar milagres, viu Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos. Mas é exatamente esta pessoa tão próxima, que convive com Jesus, que está ali todos os dias com ele, quem faz pelas costas um acordo e achando que iria se dar bem pela quantia que iria receber, traiu sangue inocente. E depois vem não um arrependimento, mas vem um remorso. Mas era alguém que estava perto, era alguém que estava próximo. Na vida de José não é diferente. É aqueles que dividem comida com ele, porque Jesus disse: aquele que põe a mão no prato e divide o pão comigo, este me trairá. Ou seja, é alguém próximo, é alguém do convívio. E os inimigos de José não foram os de fora. Os inimigos de José foram os de dentro, foram seus irmãos, que foram gestando um ódio contra aquele rapaz. E portanto, cada gesto, cada coisa que ele fazia, cada sonho que tinha, era motivo de acrescentar ainda mais este ódio, a ponto de repelirem a José, a ponto de apelidarem a José, a ponto de formarem ali um concílio, se reúnem para saber como dar fim à vida de quem era sangue do seu sangue. Eram filhos do mesmo pai, que portanto carregavam o mesmo sangue de um parentesco, né? Tão próximo ali, filhos do mesmo pai. Mas é exatamente deste lugar, deste recinto, desta proximidade, em que seus irmãos se levantam contra ele. Planejam matá-lo, literalmente executá-lo. Há intervenção de um dos irmãos e fala exatamente isso: ele é nosso sangue. A gente é mau, mas não é tão mau. Não é? Que geralmente há pessoas que, quando planejam o mal, chega até um ponto que diz: não, a gente não é tão mal assim, né? Mas são extremamente ardilosos, sutis, estratégicos, e que planejam por um fim sem que ninguém o soubesse. É um acordo diabólico entre irmãos. Para matar. Aí até que se tem a ideia de que
não deveria, por ser sangue do mesmo sangue. Então, a farsa foi rasgar suas vestes, manchá-las de sangue de algum animal e dizer ao pai: teu filho foi devorado e está aqui suas vestes. Ou seja, eles não pensam na dor do pai. O ódio os cega de tal forma que eles veem e nenhum deles é capaz de se compadecer do próprio pai e dizer: pai, é o seguinte, aconteceu isso, o rapaz está vivo, nós o vendemos aos mercadores de escravos e certamente estão subindo para o Egito. Não. Todos eles, num acordo diabólico, se mantêm em silêncio, vendo a dor e o sofrimento do pai, mas conseguem ficar calados. Mas, queridos, abrindo um parêntese nessa nossa tão singela reflexão, em tudo isso, ainda assim a gente vê a intervenção de Deus, porque aquilo que se planeja, aquilo que é planejado contra aqueles que Deus escolheu, parece que a sua maldade está dando certo, está num curso planejado, mas Deus transforma o mal em bem. São as palavras de José no final de tudo. Às vezes os inimigos que se levantam acham que está dando certo o seu plano de destruição, seu plano de ódio, seu plano de morte, plano que é gerado nas trevas, é impulsionado pela inveja, pela ganância, pela disputa. Mas se estamos debaixo da graça de Deus, pode o inferno todinho se levantar, tudo isso será transformado em bênção para a vida daquele que espera, que crê, que está debaixo da promessa de Deus. Agora, a caminhada é difícil. A caminhada sempre vem com surpresas e que nem sempre Deus, ele precisa nos dizer. Se convencionou para alguns a ideia de que Deus não faz nada sem falar. Bom, me corrijam, eu sou muito pequeno em relação a certas coisas, o meu conhecimento é pouco, mas Deus não tem satisfação para dar. E o contexto em que isso é dito, Deus não faz nada sem te revelar, os seus servos, os profetas, estamos falando de um tempo. Não quer dizer que Deus tudo que vai fazer, olha, mano, eu vou fazer tal coisa. Não, o servo não é Deus, o servo sou eu. Tem coisas que ele pela sua graça me revela, me diz, nos fala, nos previne. E tem coisas que, como a Jó, ele não diz absolutamente nada. Ele diz e libera o inimigo para fazer o que ele pedia, sem Jó ter nenhum conhecimento de nada, nenhuma revelação, nenhuma profecia, nada. Segura a pancada ali, perdendo tudo, é pancada todo dia, é pancada por todo quanto é lado, se mexia, vinha pancada, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, eu sei que ele vai agir. Nem sempre Deus vai me dizer. Ele só me diz: creia em mim, confie em mim. Se o mar está revolto, bravio, se as ondas se levantam, se há tempestade, se há deserto, se há gigante, se há mar vermelho, apenas confie. Porque nem sempre ele vai nos dizer. A prevenção é e sempre será esta: eu creio em Deus. Ele é meu escudo, Ele é minha proteção, Ele é minha rocha, Ele que me guia. Eu estou guardado nele, estou no seu pavilhão,
Estou à sombra do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Ele que me guarda, que me acolhe, que me protege. É só disso que eu preciso saber. E a José foi-lhe dado revelações através de sonhos, de que coisas grandes viriam. Ele não sabia exatamente o que era, mas ele sabia que era coisa grande. E que inocentemente ele compartilhava com a sua família, mas ao invés de receber o apoio, ele recebia crítica. Até do seu próprio pai. E a sua jornada não é fácil, a sua jornada é de espinhos, a sua jornada é de pedras, a sua jornada, um menino ainda muito jovem, que toda a liberdade que tinha agora é trocada, invertida, ele passa a ser um objeto, um material para compra e venda, sem ter direitos, para ser exposto no mercado, para um dono vir e o comprar e o adquirir como se adquire um boi, uma cabra, propriedade de alguém. Deus nos permite passar por situações que a gente nem imagina, porque Ele está preparando algo maior. Ele nos permite ser provados no fogo. E quem é provado no fogo é para ser refinado, é para ser lapidado. Deus permite o esquecimento. Deus permite as afrontas, Deus permite as calúnias. Deus permite que os inimigos se levantem. Quando a gente acha que está perdido, é Deus nos nutrindo, é Deus nos provando, é Deus nos refinando, é Deus nos dando força nesta jornada. Eu iniciei dizendo que às vezes a gente se sente perdido. Quantas vezes José não se sentiu assim? As aflições na vida de José são tamanhas, de forma que ele, quem sabe olhando para trás em tudo que ele tinha, todo o amor que ele usufruía, agora acorrentado no mercado para ser vendido. Antes vendido pelos seus próprios irmãos como uma mercadoria. E se os seus irmãos não tiveram piedade dele, no máximo disseram: não vamos matá-lo por ser nosso sangue, vamos vendê-lo. Você imagina agora nas mãos de quem não o conhece, que não tem nenhum vínculo, nenhuma memória, nada, é só uma mercadoria a mais, é só um escravo a mais. Imagina a aflição, a angústia, o medo, o pavor que toma conta do coração de um menino de 17 anos sendo agora levado contra a sua vontade, no seu desespero, mas agora passa de filho amado, querido, para uma mercadoria nas mãos de vendedores de escravos, de donos de escravos. E Deus permite, porque Deus tem planos maiores. Jesus disse a Pedro: que eu faço agora, tu não sabes, eu não estou te revelando, eu não estou te dizendo. Porque tem coisas que Deus não precisa nos dizer, não quer nos dizer. Apenas creia que Ele está, que em meio a toda a adversidade, em meio a toda a dificuldade, os embaraços nesta vida, se nós somos de Deus, se Deus está conosco, tudo tem um propósito maior, que nós não sabemos agora. Que eu faço agora, tu não compreendes, tu não sabes, entenderás depois. E o processo na vida deste jovem é doloroso. Noites de pavor, de medo,
agora numa terra, em outro lugar, no Egito, no mercado de escravo, alguém olhando, analisando como a mercadoria, olhando seus dentes, olhando suas pernas, seus pés, para ver se era capaz de trabalhar, de produzir. Aí alguém o adquire. Quando ele estabiliza a vida, que acha que está tudo assim, na bênção, vem outra pancada que atinge a sua moral. Agora não é só as dores que dilaceram a sua alma por conta de tudo que ele passou na sua casa, mas agora ele sofre uma outra pancada da vida: ser chamado de assediador, tentativa de estupro. Meu irmão, não é fácil, mas Deus permite-nos passar pela moinha, passar pela fornalha, passar pelas águas. Mas a promessa do meu e do teu Deus é: quando você passar, eu estarei contigo. Se nas águas, elas não te submergirão. Se no fogo, o quarto homem vai estar presente. A chama não arderá em ti, nem cheiro de fumaça haverá. Assim como ele esteve com Ananias, Misael e Azarias, assim ele está conosco. O quarto homem está conosco, seja nas águas, seja na fornalha, seja no deserto. A providência de Deus, ao amparo de Deus, a força que vem do céu, ao socorro que vem do alto. Imagina agora você está no presídio, por algo que você não fez. Se fosse nos dias de hoje, o seu nome estaria exposto nas mídias sociais, nos sites de fofoca, todo mundo falando e comentando, jogando o teu nome no lixo. Mas Deus está preparando algo maior, José. Fica quieto. Espera no Senhor, espera o livramento de Deus, espera a mão de Deus agir. Mas pior do que estar não vai ficar, né? Estou aqui no presídio sendo acusado de assédio. Aí 2 rapazes que lá está com ele, um copeiro e um padeiro. E se tem um sonho, ele interpreta o sonho. O padeiro morre, o copeiro é restituído ao seu cargo exatamente como ele tinha dito, mas o seu pedido não foi atendido, porque Deus fez com que o copeiro esquecesse de José, porque ainda tinha alguns goles do cálice para ser tomado. Deus não nos prova pela metade. Deus nos prova por completo. Por completo. Faltava ainda alguns goles. E José tem que beber. O copeiro, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Às vezes a gente planeja os nossos planos, como nos engana, como nos ilude, porque são nossos planos. Mas os planos de Deus são diferentes, os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são infinitamente superiores aos nossos, por melhores que a gente pense que os nossos são bons. Por mais que a gente planeje
uma coisa muito boa. Aquilo que você está planejando, que você diz, Senhor, se isso acontecer será muito bom, é um sonho. Deus está dizendo, eu tenho mais. Agora o cálice a gente tem que tomar. E quando José pensou que iria ser atendido, iria ter um empregozinho lá no palácio, quem sabe está ali entre os sábios, conselheiros do rei. Olha, isso já é muito. Conselheiro de Faraó. Mas Deus tinha planos maiores. E glória a Ele, porque Ele não pensa como nós pensamos. Porque em suas mãos está o passado, o presente e o futuro. Talvez a Bíblia não estava dizendo, mas se José falou para lembrar dele diante de Faraó, é como alguém que diz assim, olha, arruma uma vaguinha para mim lá. José, Deus tem algo maior para ti. Mesmo tu estando nas condições que estás, vivendo o que estás vivendo, no desprezo, num lugar onde ninguém quer estar, Deus está contigo aí. Ele vai te tirar daí. Aí um dia Deus incomoda Faraó, inquieta, traz um sonho perturbador, um sonho inquietante, que ele nunca tinha visto na vida algo parecido. Ele se inquieta, tenta saber a interpretação, ninguém consegue. Aí chegou o momento de Deus. Aquela amnésia parcial do copeiro mó passou, porque chegou o momento. E quando chega o momento, Deus faz lembrar, Deus dá nome, Deus dá endereço, Deus faz achar documento, Deus faz assinar, Deus abre porta, porque chegou o momento. Não se preocupe. Quando chegar o momento, Deus vai fazer e agir. Deus vai soprar. Aí quando ninguém deu jeito, o copeiro disse, meu pai, eu lembro agora de um rapaz. Ele interpretou o sonho da gente, aconteceu. E onde é que ele está? Está no presídio. Porque Deus ainda usa as coisas que não são, as coisas loucas desta vida para confundir as que são. As coisas pequenas e desprezíveis para confundir as que são. José se arruma, se limpa para estar na presença de Faraó. Lhe dá toda a interpretação e não só interpreta o sonho, como dá a solução. Porque Deus, quando dá por completo, não falta nada, não deixa lacunas, não deixa vazios. Agora, o processo é doloroso. O esperar com paciência não é fácil, mas é possível. E Deus nos fala neste dia, espera, porque enquanto você quer uma vaguinha, Deus tem um trono reservado para você. Amém.